E aí, alunos, tudo bem? Bem-vindo ao canal de Física, Exatas no Poder. Sou a professora Mayara Lima. Vamos tratar hoje de um assunto que é um assunto bem importante para a galerinha do segundo ano do médio. Esse assunto se chama trabalho. Trabalho do quê? Trabalho de uma força, gente. Toda vez que a gente aplica força num corpo e essa força faz com que o corpo se desloque, pensa assim, uma mala. Para ela andar, para ela ir junto com a pessoa precisa puxar, ou seja, a pessoa precisa aplicar uma força. E essa força fez o quê? Fez com que a mala deslocasse. Então, se houve deslocamento, se houve aplicação de força que gerou esse deslocamento, então teve trabalho, ok? Vale lembrar que trabalho é uma grandeza escalar. Muita gente acha que trabalho é uma grandeza vetorial. Mas agora, o que são grandezas escalares e grandezas vetoriais? Grandezas escalares são grandezas que só a informação numérica basta. Ou seja, vou dar um exemplo, a temperatura. Estou com 37 graus Celsius. Eu não preciso de outras informações para saber que minha temperatura é 37 graus Celsius. Como assim? Eu não preciso saber se é 37 graus Celsius no braço direito ou esquerdo, por exemplo, norte ou sul. A gente não precisa, só o valor numérico basta. Então a gente está tratando de uma grandeza escalar. Agora, quando a gente está tratando de grandezas vetoriais, são grandezas que precisam de 3 informações: direção, sentido e intensidade, que a gente também chama de módulo. Ou seja, grandezas vetoriais são grandezas que precisam de localização. A gente precisa saber para que lado foi, para onde, para cima, para baixo, para um lado, para o outro, com que intensidade, ou seja, qual o valor numérico daquilo, ok? Então vamos lá. Uma coisa importante: força e deslocamento, nas outras aulas a gente já conversou sobre isso, são grandezas vetoriais. Porque força a gente precisa saber para que lado a gente aplicou essa força, e deslocamento a gente precisa saber para que lado a pessoa, o móvel foi, ok? Mas agora, uma dica na física que eu até coloquei um OBS aqui para você anotar aí no caderno aí. A união numa fórmula, vocês verão mais pra frente a fórmula de trabalho. A união numa fórmula de duas grandezas vetoriais gera uma grandeza escalar. Ou seja, se força e deslocamento são vetoriais, então a gente teve a nascente do trabalho, que é escalar. Ou seja, a união de duas grandezas vetoriais gera uma grandeza escalar. Mas isso é um assunto lá pro papo de grandezas. Só coloque esse OBS para vocês lembrarem que trabalho é uma grandeza escalar. Ou seja, o valor numérico já te dá toda a informação que você precisa, tá bom? Outra coisa, unidade de medida de trabalho no SI. Conversamos que SI é a nossa tabela padrão. Ou seja, quando teve a conferência na França, que teve a união de vários representantes de vários países para a gente unificar a tabela de medidas, eles colocaram lá: unidade de medida para trabalho é Joule, ou seja, é a minha unidade de medida padrão. Já conversamos também sobre o SI. O que seria? Gente, SI é mais ou menos a mesma coisa que a gente fala sobre o inglês. Em inglês, a maioria dos países conhecem a língua inglesa, ok? Se você for para outro país e falar inglês, a pessoa vai falar: ok, entendi. O SI, mais ou menos, é a mesma coisa. É uma tabela onde todos os países reconhecem as unidades de medidas que estão ali. Temperatura, por exemplo, a gente mede em Kelvin, o nosso padrão, ok? Alguns países é Fahrenheit, aqui pra gente é Celsius, mas temperatura na real, a unidade de medida padrão é Kelvin. Ou seja, todos os países vão reconhecer quando a gente for falar Kelvin, ok? Então vamos lá. Unidade de medida para trabalho, Joule. No SI, beleza, nossa unidade padrão. Tem 3 tipos de trabalho, falando teoricamente, ok? Tem o trabalho motor, o trabalho resistente e quando não existe trabalho, ou seja, o trabalho é nulo. Vamos ver como isso, como que acontece. Vamos lá. Trabalho motor, já que eu falei com vocês que trabalho é força que gera um deslocamento, o trabalho motor é quando a força vai no mesmo sentido e direção que o deslocamento. Ou seja, eu estou puxando um caixote, alguma coisa, junto com o meu andar.
tô indo para lá, a caixa também está indo para lá. Então a força e o deslocamento estão indo para o mesmo sentido e direção, ok? Resistente, a gente já, pela palavra a gente já sente que é alguma coisa resistente ali ao seu movimento. Vamos lá. Quando o deslocamento é para um lado, ok? E a força tende a ir para o outro lado. Ou seja, imagine um carro enguiçado numa rua e a rua, a mão é para lá. Ou seja, os carros têm que ir para lá. Então o deslocamento tem que ser para lá. E a pessoa está empurrando contra. Ou seja, a força dela está sendo contra. Essa pessoa está desempenhando um trabalho resistente, porque está indo contra o deslocamento, ok? E quando o trabalho é nulo? O trabalho é nulo quando forma um ângulo de 90 graus entre a força e o deslocamento. E por que eu estou falando que é nulo? Porque, gente, o corpo não vai deslocar eu puxando ele para cima. Eu puxando ele para cima é um tipo de trabalho específico, que é quando envolve altura em vez de deslocamento, ok? Foca em deslocamento na horizontal. Quando a gente fala na vertical, a gente não chama mais de deslocamento, a gente chama de altura. Então é um trabalho particular, ok? Vamos conversar agora das fórmulas que a gente utiliza para calcular trabalho, beleza? Vamos lá. A fórmula raiz é trabalho é igual a força vezes deslocamento, que são as duas variáveis que a gente trabalha quando a gente trata de trabalho. Mas vamos lá. Força em newtons, que já estamos acostumados, e deslocamento em metros, ok? Trabalho, joule. Só que tem alguns livros que T, ele não usa T, ele usa W como trabalho. Não tem problema não, tá? Por quê? Às vezes na física a gente utiliza algumas letrinhas para representar algumas fórmulas que puxa do inglês. Se você for ver, trabalho é work. Então work é com W. Aí nego usa o W aí, mas tá tudo tranquilo, tá? Então vendo no livro em W ou em T, representa trabalho da mesma forma, tá? Vamos lá. Essa é a fórmula raiz. Beleza. Uma coisa importante que eu tenho a dizer. O trabalho, ele pode ser positivo ou negativo, ok? Positivo, quando esse trabalho a gente fala que é motor. Negativo, quando a gente fala que esse trabalho é resistente. Beleza? Vamos lá. Ah, Mayara, mas que cosseno é esse aqui? Tem algumas imagens aí no slide que eu vou colocar para vocês que representam isso daqui. Toda vez que a força formar um ângulo com deslocamento, importante, ângulo diferente de 90, porque a gente sabe que quando forma ângulo de 90 não tem trabalho. Então, quando a força forma um ângulo com deslocamento, a nossa fórmula tem uma complementada. Como assim? Trabalho é igual a força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, ok? Vou falar com vocês rapidinho por que o trabalho quando faz 90 graus, ele não existe, é nulo. Sabe por quê? Porque o cosseno de 90 é o quê? Cosseno de 90 é zero. Então, se o cosseno de 90 é zero, vai multiplicar por geral, vai acabar anulando toda a fórmula. Então, por isso que quando a gente tem um ângulo de 90 graus, não tem trabalho. Beleza? É só uma curiosidade para vocês guardarem no coração, tá? Então, essas são as duas fórmulas mais assim frequentes que a gente vê de trabalho de uma força. Só que, mais pra frente, vocês verão trabalho de forças particulares. Todas aquelas forças que a gente conversou. Trabalho da força peso? Tem. Trabalho da força elástica? Tem. Então, todas as forças particulares que a gente estudou terão trabalho, ok? Só que algumas, formando 90 graus, não vai realizar, outras sim. Então a gente vai ver separadamente o que acontece com cada força, tá? Mas essas duas fórmulas servem para qualquer força. Agora, as particulares, a gente tem fórmulas específicas para elas, ok? Galera, agora a gente vai tratar de um trabalho específico. Lembra que a gente vai tratar de trabalhos particulares? Vamos falar agora do trabalho na vertical. Sendo que agora, antes a gente só estava falando do trabalho na horizontal, que era o deslocamento que ele estava tendo.
Agora a gente vai tratar do trabalho na vertical, que a gente fala que é o trabalho da força-peso, ok? A gente não fala trabalho na vertical, a gente dá o nome para esse trabalho. É o trabalho da força. De que força? Peso, ok? Vamos lembrar dessa força aqui. O que é a força-peso? É a força de interação entre o corpo e o planeta que ele está. Se ele estiver em Júpiter, ele vai ter uma interação com Júpiter. Se ele estiver na Terra, ele vai ter uma interação com a Terra. Por causa de quem? Por causa da gravidade. Gravidade de Júpiter, gravidade da Terra, gravidade de sabe lá que planeta ele está, ok? Vamos lá. Essa força-peso tem fórmula. É a massa que você vê na sua balança, é a massa corporal vezes a gravidade do local. Ou seja, a minha massa não muda. Então, se eu vejo na balança que eu tenho 60 quilos, ok, é 60 quilos aqui, é 60 quilos em Júpiter, é 60 quilos a qualquer planeta que eu for. Agora, a gravidade dos planetas variam, ok? Tem uma tabelinha com a gravidade de cada planeta e varia. Então, pegando a nossa massa e multiplicando vezes a gravidade, a gente vai ver que há essa variação de peso. Então, vamos recapitular. Massa corporal, que é o que você vê na sua balança, não muda se você mudar de planeta. Agora, o que vai mudar? É o seu peso. Então, cuidado para vocês não irem na balança e falar, poxa, eu peso, isso está equivocado. O que você vê na balança é sua massa corporal, beleza? Então, vamos lá. O trabalho que a gente vai ver agora é o trabalho da força-peso. Toda vez, gente, na física, que a gente estiver levantando um corpo ou lançando esse corpo para cima, levantando um corpo ou deixando ele cair, a gente tem a ação da gravidade. Logo, a gente tem a força-peso atuando. Sabemos que a tendência dos corpos aqui na Terra é cair para onde? Para baixo, ou seja, para o centro da Terra. Então, vamos lá. Quando o corpo está caindo, a gravidade é positiva. Quando o corpo está sendo lançado para cima, ou seja, está sendo contra a gravidade será negativa. Então, se tem essa variação aqui, provavelmente no nosso trabalho da força-peso, a gente terá positivo e negativo. Então, vamos lá. O trabalho da força-peso é positivo quando o corpo está em queda, ok? Ou seja, está a favor da gravidade. O trabalho é negativo quando o corpo está sendo lançado, ou seja, contra a gravidade, tá bom? Vamos lá. Qual é a fórmula de trabalho? mg, ou seja, pegou a fórmula de força-peso, vezes H. Maiara, de onde surgiu isso? Aí eu trouxe bem pequenininho aqui a nossa fórmula tradicional de trabalho para qualquer força. FD. Qual é a força que a gente está tratando? É a peso. Então, a gente está tratando de uma força especial, mg. Vezes quem? Deslocamento. Mas lembra que a gente conversou que deslocamento, quando a gente tem corpos que estão em altura, a gente não chama de deslocamento, e sim de altura? Então, vai ser mg vezes a altura. Tá aqui a nossa fórmula da força-peso. Ou seja, de dentro da fórmula de trabalho para qualquer força, que é FD, a gente tirou o trabalho da força-peso. Isso daqui é só uma curiosidade para vocês sacarem de onde que saiu essa fórmula, ok? Mas o que é importante vocês saberem é que a fórmula de trabalho da força-peso, ela pode ser positiva ou negativa, tudo depende se está a favor ou contra da gravidade, e a fórmula é mgh. Maiara, vamos lá. O que costuma estar aqui para diferenciar? Trabalho, peso. Às vezes a pessoa coloca assim só para dizer que está tratando do trabalho da força-peso. Ou seja, trabalho da força-peso, ele pode ser chamado de trabalho com altura, trabalho na vertical, trabalho na força-peso. As três coisas são a mesma coisa, tá? É porque tem livro que usa com nomes diferentes, tá? Mas esse é o nosso trabalho, assim, que eu digo que é de uma força particular, que é a força-peso, porém ele é muito usado, tá? Então é um trabalho que a gente utiliza o tempo todo.
Galera, trouxe aqui as questões aqui que eu coloquei no final do slide para conversar com vocês, que são as questões que são básicas, mas são muito importantes para a gente poder fechar esse conceito de trabalho. Vamos lá. A primeira questão está dizendo assim: o produto da força pelo deslocamento do corpo em que ele atua é associada como... Vamos lá, o que é produto na matemática? Vamos puxar um pouquinho da matemática. Produto significa multiplicação, ou seja, ele está falando a questão, a multiplicação entre a força e o deslocamento te dá, é associado aqui, nome que está aqui nas nossas alternativas, vamos prestar atenção. A A já é trabalho, ou seja, o produto, a multiplicação de F vezes o deslocamento que é D, me dá o quê? Trabalho, porque a fórmula é trabalho é igual a FD. Então é a alternativa A, ok? Vamos lá, galera. Primeira coisa que eu tenho que conversar com vocês. Eu não sou lá muito boa com desenho. Já começa aí. Trouxe aqui um rascunho do desenho. Quem é meu aluno sabe. Mas graças a Deus dá pra entender. E espero que vocês entendam. Se não conseguiu entender, olha o desenho da imagem aqui que eu botei no slide, tá bom? Vamos lá. Isso aqui, nem vou falar da questão primeiro. Vou falar um pouquinho sobre isso aqui. É um exemplo clássico de uma característica do trabalho da força-peso, ou seja, trabalho quando envolve altura. Vamos conversar. O trabalho da força-peso não está nem aí para a trajetória que o corpo fez. Ele quer saber da altura que ele percorreu. Ou seja, se a gente for comparar 3 corpos, ou 2 corpos, ou 5 corpos, se eles começaram na mesma altura e chegaram ao chão, ok? E se a gente for comparar a altura, ó, eles estão na mesma altura, quer dizer que eles têm trabalhos iguais, ou seja, eles percorreram a mesma altura. Não me importa se foi de rampa, zigue-zague, como foi. Se eles saíram da mesma altura e chegaram ao chão, ok? Ó, mesma altura para todo mundo, ó. Todo mundo saiu de um ponto de partida, todo mundo na mesma reta e todo mundo caiu ao chão. Então eles percorreram geral a mesma altura. Se geral percorreu a mesma altura, os trabalhos são iguais. Não me importa qual foi a trajetória, o que me importa foi a altura que eles percorreram, ok? Sem contar que os 3 corpos têm que ser idênticos, tá bom? Ou seja, possuir as mesmas características, ou seja, possuir as mesmas massas. Isso é um detalhe importante, tá bom? Então, se a gente for olhar para essa questão da Unirio, os corpos eles têm uma questão A, B e C. Pode parecer que o C está um pouquinho mais alto. Se essa imagem, é porque para mim a imagem está bem pequenininha. Se essa imagem for verídica, de realmente o C está um pouquinho mais alto, ele vai percorrer uma altura maior para chegar no chão. Logo vai realizar um trabalho maior. Mas agora, o que eu acho com essa imagem aqui é que a questão quis propor que geral saiu da mesma altura e caiu no chão. Então, se geral saiu da mesma altura e percorreu da sua forma a trajetória, um foi de rampa, outro foi no zigue-zague, outro foi em linha reta, tô nem aí. Mas se geral saiu da mesma altura e caiu, ok? Todo mundo na mesma altura, quer dizer que os trabalhos são iguais, tá? Então, verifiquem aí na imagem que tá maior para vocês verem se percorreram os 3 à mesma altura ou se o C está realmente um pouquinho mais elevado, tá bom? Mas o intuito dessa questão é isso, é você observar se geral está na mesma altura. Se está na mesma altura, a trajetória não me importa. Se são corpos idênticos, se são corpos com mesma massa, não me importa a trajetória. O que me importa é a altura e o peso desse corpo, ok? Então, vamos prosseguir. Essa próxima questão, galera, é uma questão que os alunos sabem que eu gosto de passar ela bem parecida em prova, porque a questão é de pegadinha e pega a pessoa na curva. Vamos lá, ó. Um homem está em repouso
com um caixote também em repouso nas costas. Beleza. E aí ele quer saber se realiza trabalho ou não realiza. Gente, para eu realizar trabalho eu preciso de um fator. Que fator? Ter uma força que provoca um deslocamento nesse corpo. Se tá falando que o homem está em repouso, ele não deslocou, ele tá paradão lá no lugar dele. E se o caixote está nas costas dele e também está em repouso, então ambos não realizaram trabalho. Mas Mayara, se o caixote... Aí vem a pegadinha. Se o caixote está nas costas, está a uma certa altura do chão. Olha aí a pegadinha. Do trabalho da força-peso, galera, precisa que o corpo caia para realizar o trabalho também. Então não é porque o corpo está a uma certa altura que eu vou dizer, tem trabalho da força-peso. Não, esse corpo precisa, cair, esse corpo precisa andar nessa altura que ele está do chão, ok? Então, se ambos corpos estão em repouso, não teve realização de trabalho algum. Então, vamos ver qual a alternativa que mais se encaixa. D. O homem não realiza trabalho pelo fato de não se deslocar. Então, cuidado com esse caixote nas costas. Se o caixote está em repouso, não desempenhou trabalho de força-peso, nem muito menos o trabalho de qualquer força, que é o FD, ok? Então, essa é a questão de pegadinha. Espero que vocês tenham guardado na cachola para não errar. Galera, nossa aula número 1 de trabalho é essa, tá? Trouxe tudo bem rapidinho, bem resumidinho para ficar um vídeo curtinho para vocês não se cansarem, tá? Trouxe essas 3 questões que são as mais assim rotineiras, conteudistas, que aparecem bastante, tá? Nas provas, enfim, nos exercícios. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostarem do meu vídeo, curte aí. Se não gostarem também, comenta aí, não sei, mas me dá uma luz aí, me dá uma posição. Espero que tenha ficado tudo ok nessa aula número 1. Na próxima semana eu vou colocar a continuação dessa aula, a gente vai tratar de outros tipos de trabalho e potência, tá bom? Um beijo, tirem dúvidas, entrem em contato comigo que vai dar tudo certo, eu tô com vocês, tá bom? Tchau, tchau!